Irmãos, vamos colocar de pé, vamos estar agradecendo ao Senhor pelos dízimos, pelas ofertas, por cada vida que está nesta noite, ofertando ao Senhor o seu culto racional. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por cada vida que aqui está, por cada louvor que foi entoado ao Senhor, que o Senhor tenha recebido como aroma suave as narinas do Senhor. Abençoe a vida de cada, Pai, cada instrumentista, cada louvorista, Pai, cada ministro de louvor da Tua igreja. Toma em Tuas mãos, abre as janelas do céu e derrama bênçãos sobre aquele que dizimou, que ofertou, e também aquele que não pôde nesta noite. Toma em Tuas mãos, abençoa, abre as janelas do céu, como diz a Tua palavra. Amém e amém. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de João, Evangelho de João, capítulo 3, no verso 1 ao verso 5. Evangelho de João, capítulo 3, do verso 1 ao verso 5. O título aqui é: Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. Amém? A palavra do Senhor diz: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu-lhe e disse: na verdade te digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo já velho? Porventura pode tornar-se a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus lhe respondeu: na verdade te digo, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Só o verso 6 para nós fechar a leitura e entrar. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Amém? Podeis assentar, irmãos? Irmãos, a passagem de Nicodemos, no capítulo 3 de João. O capítulo 3 é muito conhecido, mas 99% do povo conhece o capítulo 3 de João por causa do verso 16. Porque eu mesmo sei recitar o verso 16 há muitos anos. Muita gente conhece, porque fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas o capítulo 3 não tem só o verso 16. O capítulo 3 tem essa história que aconteceu de Nicodemos. E nós podemos tirar vários pontos dentro desses 5 versículos. E o primeiro ponto que eu tirei desses 5, do primeiro versículo que foi lido: Nicodemos, ele era um dos principais da sinagoga, um dos príncipes, que eram contra Jesus. Eles esperavam Jesus vindo num cavalo branco, com a coroa na cabeça, como um rei. Eles não esperavam Jesus que andasse a pé igual Jesus andou, que nascido de uma família conhecida, que era Maria e José. E eles por não entender que Deus queria mostrar para nós que Jesus, vindo de uma forma simples, seria para que nós fôssemos como Jesus, simples, mas objetivos e tementes a Deus.
e que reconhecesse o senhorio dele. Ele chegava em determinados lugares e eles falavam assim: ah, mas esse aí é carpinteiro igual o pai, é filho de José. Quando era criança, com 12 anos, foi ensinar para os doutores da lei na sinagoga. E eles não entendiam. Mas isso já era plano de Deus que acontecesse. Isso já era para que nós hoje tivéssemos a oportunidade de estar aqui. Porque a palavra fala que ele veio para os deles, e os deles o rejeitaram. Eles rejeitaram, mas nós o pegamos e somos co-herdeiros da graça do Senhor. O segundo ponto que nos ensina também, que Nicodemos reconheceu que Jesus era mestre. Rabi, mestre, nós sabemos que o que o Senhor faz, homem nenhum pode fazer se não vier da parte de Deus. Irmãos, eu queria parar um pouco nesse segundo ponto. Por que que muitos sofrem nesta terra? Por não reconhecer o senhorio de Jesus Cristo. Por não aceitar que Ele veio como homem, mas Ele ressuscitou como Deus. Ele, toda a sua trajetória, Ele não fazia nada falando que eu posso fazer. E tem tanta gente fazendo muitas coisas aí no eu. Eu posso fazer, eu tenho dinheiro, eu não tenho que te dar satisfação, eu não tenho que respeitar você, eu não tenho que ir à igreja, porque em casa Jesus está comigo. Se não precisasse de congregar, Jesus não tinha inspirado homens para colocar na Bíblia que precisamos congregar. Como que você vai ter comunhão com o seu irmão se você não sai de casa para vir à igreja onde seu irmão está? Como eu posso falar que faço parte de uma família que eu estou longe dela? E eu posso vir, eu posso ir e não faço. Como eu posso dizer que sou membro de determinada instituição se eu não vou nela? Membro online. Sabemos que hoje tem esse recurso online, mas o Senhor, quando Ele veio, não tinha isso. Jesus, quando Ele chegava no local, daí a pouco tinha uma multidão para ouvir a voz dele. Muitos andou com Jesus, mas quando a coisa apertou, que eles pegaram para levar, para crucificar, Pedro foi um que negou 3 vezes. Pedro chegou a dizer que não conhecia aquele homem, que não andava com ele, que não era um dele. E ele pagou amargamente. E hoje não é diferente. Tem muitos negando ao Senhor. Tem muitos que já esqueceram o que Deus fez para ele. Tem muitos que não fazem como Nicodemos. Ele não podia ser visto conversando com Jesus, porque ele, como um dos principais da sinagoga, ele, no olhar dos outros, ele teria que ser contra ele. E tanto que ele foi procurar Jesus. Ele foi à noite, porque à noite é mais, naquela época,
os principais da sinagoga já estariam em casa. Já estaria lá bebendo seu vinho, comendo essa carninha de carneiro, de ovelha. Estava ali lá. Aí ele saiu nesse momento que eles não poderiam ver. E ele fez diferente de muitos hoje. Reconheceu o Senhor como mestre. E hoje, nós temos a figura do nosso mestre, através do pastor. Ele é colocado para nos orientar, para nos ensinar. Aí vem uns cabeça de bagre e fala assim: eu não vou obedecer o pastor Edson não, porque ele é mais novo do que eu, ou ele é menos estudado do que eu. Ele não está desmerecendo ao pastor Edson. Ele não está desmerecendo a mim, se eu falar com ele. Ele está desmerecendo aquilo que Deus ordenou que tivesse sobre esta terra com poderio. Ele está sendo desobediente não a mim, não ao pastor Edson, mas está desobedecendo a ordem que Deus deixou. Porque a palavra fala, uns para os pastores, outros para os mestres, outros para doutores. Se não fosse para obedecer a hierarquia, não estaria na Bíblia. Se não fosse preciso reconhecer Jesus como mestre, não estaria escrito. A Bíblia fala que aquele que acrescentar uma palavra da Bíblia ou tirar uma palavra, ele vai pagar por isto. Então, se você desobedecer aquilo que está dentro da palavra, você está retirando aquilo que Deus deixou. Você está omitindo aquilo que Jesus falou. E toda omissão, ou toda desobediência, ela tem o seu preço. Ela tem aquilo que você deixou de fazer. Você vai ter que pagar por aquilo. E Nicodemos, ele virou para Jesus e falou com ele que aquilo que ele fazia, se não fosse permissão de Deus, ele não conseguiria fazer como homem. Por isso ele reconheceu como mestre, vindo da parte de Deus. E hoje, muitos estão negligenciando, em não querer reconhecer que Jesus, ele veio de Deus e ele é o próprio Deus. O terceiro ponto, Jesus falou para Nicodemos que ele deveria nascer de novo. Aí ele, como homem, perguntou a Jesus: como eu, já velho, posso voltar ao ventre da minha mãe? Aí Jesus falou com ele que era necessário nascer da água e do Espírito. Quantos nasceram da água quando foi batizado, mas não nasceu do Espírito? Aqueles que nasceu da água e do Espírito permanece. Com pandemia, sem pandemia, com doença, sem doença, prevalece porque ele sabe que quem colocou ele nesta terra é o médico dos médicos. E não tem pandemia e não tem doença que pode parar um adorador do Senhor. Aquele que é verdadeiro adorador, ele adora em casa, mas o dia que tem o culto, ele adora na igreja. Aquele que é adorador, ele está no trabalho,
Ele adora o Senhor no trabalho, mas na quarta e no domingo está na igreja. Porque a palavra fala que é necessário nós congregarmos. Porque congregando, a gente vai ter a oportunidade de estar conhecendo mais os irmãos. Tem pessoas que dizem, eu sou de tal igreja. Você pergunta o nome de uma pessoa, ele não conhece. Ué, mas quanto tempo tem você estar nessa igreja? Há 15 anos. Mas 15 anos você não sabe o nome do líder de louvor? Você não sabe o nome do sonoplasta? Como que você pode dizer que faz parte dessa família, se você não conhecer o nome do pai ou da mãe ou do irmão? Como que você faz parte de uma família que você não preocupa em saber como que está o outro? Um irmão, ele procura saber como que está o outro. Não só irmão de carne ou de irmão de sangue, mas um irmão em Cristo. Ele procura saber como o outro está. Ele procura saber se o outro está passando por uma dificuldade. Porque, irmãos, a gente quando fala em dificuldade, logo vem à mente se é alimento, arroz, feijão, ou se é financeiro. Não, não é só isso. Às vezes o irmão está precisando de uma oração. Pode fazer uma oração 1,5 metro de distância, a oração vai alcançar ele do mesmo modo. Pode fazer a oração pelo irmão 3 horas da manhã, se acordar na beirada da sua cama. Pode ir bater um papo com o irmão, respeita a distância. Mas tem pessoas que, desde quando começou, lá depois do carnaval, até hoje não viu a cara do irmão mais, não foi ao templo adorar o Senhor, nem com todas as precauções tomadas. E se diz que é parte da família. Como podemos ser tão hipócritas e dizer que somos parte de uma família que ficamos distantes? Como podemos falar, eu sou membro da Igreja Batista Luz do Mundo. Pergunta o endereço da igreja. É perigoso não saber. Pergunta o nome do pastor, acho que até esqueceu. De tanto tempo que não vem ao congregar. Pergunta o nome do baterista, ou do baixista, ou do tecladista, não sabe. Por quê? Tem muito tempo que não vem congregar. Isso, Nicodemos fez diferente. Ele, não sendo parte daqueles que andavam com Jesus, ele reconheceu que Jesus era mestre vindo da parte de Deus. Irmãos, o verso 6, ele fala: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Aquele que não preocupa com o outro, ele não pode dizer que é nascido do Espírito. Ele foi nascido na água, mas no Espírito não. E como nós buscamos o novo nascimento no Espírito? Congregando, orando, jejuando, lendo a palavra.
Nesse tempo, aqueles que deixaram de vir, quando retornar à igreja, se mandar abrir a Bíblia em Mateus, deve ficar perdido. Porque podem ter ficado esse tempo todo sem abrir a Bíblia. Isso aí é como se estivesse negligenciando aquilo que Jesus fez na cruz. Negligenciando o amor de Jesus para conosco. Temos que nascer não só da água, mas também do Espírito. Porque aquele que é nascido do Espírito, ele ora um pelos outros. Ele ama um ao outro, assim como Jesus falou. Amar a Ele sobre todas as coisas. E amar o próximo como a ti mesmo. E Nicodemos, ele fez diferença. Ele trouxe para nós o que devemos fazer. Reconhecer o Senhor. Não só pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. Reconhecer que Ele veio para mostrar para nós que o eu sem Deus é nada. Eu com Deus posso muitas das coisas, mas eu sem Deus eu sou nada. É simplesmente duas palavras juntas, mas que não serve para fazer nada, não traz benefício algum. Eu sei, você não sabe. Eu tenho, você não tem. Quando partir dessa vida, vai os dois para o mesmo lugar. Aquele que tem dinheiro, que não tem dinheiro. Aquele que tem conhecimento, que não tem conhecimento. Vai para o mesmo lugar. Não tem diferença. Às vezes é só um caixão mais bonito que o outro. Às vezes um é com parede, o outro é terra jogada dos dois lados. Mas a finalidade é a mesma. Só que a diferença, aquele que tem Jesus, o lugar para onde ele vai é diferente. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não teria dito. Vou vos preparar lugar. E quando preparar, virei e buscarei para mim mesmo. Isso é promessa viva nas nossas vidas. Essa é uma promessa que nós não podemos esquecer. De que a casa que nós vamos morar, o que aqui o povo briga para ter, que é ouro, que é pedra preciosa, lá nós vamos pisar. Vai ser feita paredes. Lá tem a fonte da água viva. A água viva nossa, hoje, ela é a palavra de Deus. O nosso alimento é a palavra do Senhor. Por isso não devemos esquecer que Jesus, ele veio como mestre nesta terra, para ensinar que com amor, com dedicação, com compreensão uns aos outros e a comunhão, nós podemos chegar nessa casa onde foi preparada por Deus. Aonde a palavra fala que olhos não viu, nem ouvidos percebeu. O que foi feito para nós. O que Deus tem preparado para nossas vidas. E no verso 3, no capítulo 3, igual eu falei no início, o verso 16, é o verso mais conhecido do capítulo 3. E que fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O 17 já vem, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para
que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Muitas pessoas falam que esse mundo já está perdido. Esse mundo que fala aqui não é esse sistema corrompido, esse sistema podre. Esse mundo que fala são as pessoas que vivem, que fazem com que esse mundo gira. É as almas que estão perdidas. Porque Deus, se ele amasse o mundo, ele não falaria que o mundo já jaz no maligno. Mas o mundo que ele fala é o sistema. Essas leis que fazem, que fala que pode ficar homem com homem, mulher com mulher, que fala que não tem nada a ver uma coisa que Jesus, o próprio Deus, abomina. Isso aqui ele condena. Igual a palavra fala, Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Deus não ama o pecado que você comete. Ele ama a sua vida. Ele espera que você peça perdão daquele pecado que você cometeu. Se foi uma coisa, se foi outra, Deus não olha isso. E não tem tamanho. Nós, como ser humano, nós temos desculpa a expressão, a burrice de pensar que o pecado tem tamanho. Que o pecado, um é mais pesado do que o outro. Não existe. Um exemplo, se você pegar 10 centavos de uma pessoa, ou pegar 10 milhões, o pecado é o mesmo. Se você olhar com má intenção para uma mulher, ou você ter contato com ela, o pecado é o mesmo. A palavra fala que o pecado ele não tem tamanho. E todo pecado cometido, ele tem a consequência. Deus perdoa, mas a consequência ela vem. Mais cedo ou mais tarde, a consequência de tudo aquilo que nós praticamos, ela vem. Mas Deus, ele é fiel, justo e verdadeiro para com aquele que arrepende-se do seu pecado. E volta e fala, Senhor, pequei contra ti, mas tenha misericórdia de mim. A palavra diz que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Porque se não fosse o amor de Deus por nós, esse mundo não existiria mais. O próprio inimigo falou para Jesus, você vai dar a sua vida por esse bando de gente que não vale nada? Por essas pessoas que vai mandar crucificar você? Mas Jesus, ele não estava vendo o momento. Jesus, ele não vê como você vê, irmão. Nós, como ser humano, nós vemos o que está à nossa frente. Jesus, ele te conhece o que você vai ser daqui a milhares de anos. Jesus, você já te conhece na eternidade. Desde antes de você nascer e depois que você nasceu, ele já sabe qual será o seu fim. Então, o que devemos fazer? Fazer como Nicodemos fez. Reconhecer, em primeiro ponto, ele mesmo sendo um dos principais da sinagoga, daqueles que não era a favor de Jesus. Mas ele viu, ele reconheceu que Jesus era mestre vindo da parte de Deus. Coisa que os próprios irmãos de sangue não reconheceu. Porque eles falavam assim, ele eu conheço. Ele nasceu da mesma mãe que a minha. Mas eles não sabiam, eles não entendiam o que era o propósito da vinda de Jesus, para que hoje nós pudéssemos estar firmes e constantes, congregando, falando e mostrando aquilo que Deus fez
e faz nas nossas vidas. Deus, Ele tem muito para fazer por nós, mas nós temos que fazer a nossa parte. Ele ajuda, mas você tem que procurar. A palavra fala: batei e abrir-se-á, buscai e encontrareis. Como que você vai buscar se você não for no lugar que é propício ao Senhor estar? Isso aqui, esse local sem ninguém, é simplesmente uma construção. Mas quando nós estamos reunidos, é a casa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E tudo o que é feito neste lugar é direcionado por Ele. Com restrição ou sem restrição, com distância ou sem distância, Deus, Ele é o mesmo. Ele não mora neste lugar de parede, de concreto. Ele mora no seu coração. A igreja é você. Quem leva o nome Batista Luz do Mundo, a placa não sai dali da frente. Quem leva o nome Batista Luz do Mundo é eu, é o pastor Edson, é você, é a Adriana. Então nós que temos que dar exemplos do que somos. Porque se eles veem a nós, se me ver fazendo uma coisa errada, vai fazer, aquele ali é da Luz do Mundo. A instituição leva o nome, mas quem está fazendo errado não é a instituição, é a minha pessoa. Então o que eu devo fazer? Vigiar e orar para não cair em tentação. A palavra é clara. Ela não fala primeiro para você orar, ela fala primeiro para você vigiar. Tem muita gente orando, mas esquecendo de vigiar. Se fosse só orar, a palavra fala assim: ora para não cair em tentação. A palavra fala não, é clara. Vigiar primeiro e orar depois. Porque se você orar e não vigiar, você vai cair na esparrela do mesmo jeito. Então você tem que fazer do jeito que Jesus deixou na Bíblia. Vigiar e orar. E congregar. Porque senão você vai fazer aquilo que foi falado. Eu sou membro de tal lugar. Quanto tempo tem que você não vai lá? Tem 8 meses. Tem 6 meses. Mas você ainda é membro ainda dessa família? Não sabe o que aconteceu? Não sabe o que passou? E tem coragem de falar que é membro da família. Amém? Vamos colocar de pé. Irmãos, até aqui o Senhor tem nos abençoado com a tua palavra. Nós somos fiéis à palavra do Senhor. Temos que falar aquilo que Deus manda dizer. Independente de se vai agradar a B ou A ou a C, não importa. Importa agradar a Deus. Porque a palavra fala: Saul foi rejeitado por Deus por obedecer o povo, por ter medo do povo. Então, como foi dito no início, não tenha medo daquilo que Deus vai fazer na sua vida. O inimigo, ele vai tentar tirar você do foco, mas tenha a direção no Senhor, porque nele nós podemos falar que somos mais que vencedor. Amém? Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade ímpar e singular na tua presença. Pela tua palavra, Pai, que não foi palavra minha, mas foi a palavra do Senhor revelada a nós. Cuida, Senhor, de cada um de nós. Ensina-nos, ó Pai, a reconhecer o poderio do Senhor, a reconhecer aquilo que o Senhor deixou para nós na tua palavra. Toma em tuas mãos, ó Deus, cada um dos nossos irmãos que estão em casa, que não pôde vir nesta noite, mas que eles possam, ó Pai, congregar, estar junto conosco no próximo culto, no domingo, às 9 horas da manhã, e no domingo às 19 horas. Que possa estar aqui, junto conosco, louvando e adorando ao Senhor, fazendo aquilo que traz alegria à nossa alma, ao nosso coração, que era agradar ao Senhor e não agradar aos homens. Cuida, Senhor, de cada um, aqueles que estão hospitalizados,
aqueles que estão viajando, ó Pai, vá de encontro a cada um deles, vá, ó Pai, realizando os sonhos, as necessidades de cada um dos nossos irmãos. Cuida, Senhor, de cada um de nós. Toma em tuas mãos a direção da tua casa, Pai. Abençoe, ó Deus, e guarda a vida do pastor Edson, a vida do pastor Manuel, onde está, a vida da pastora Anísia, a cada um, ó Deus, dos nossos irmãos que compõem a tua casa. Abençoa e dê prosperidade em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Amém e amém.